E galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, a sexta-feira ela nunca decepciona, sempre um dia de muita emoção. E ontem o senhor Dilma colocou todas as suas garrinhas pra fora. Primeiro foi a questão do decreto, né? A gente vai falar sobre isso, inclusive Bolsonaro comentou sobre o tema. Quero mostrar como foi a repercussão da imprensa, quero mostrar também algumas movimentações dos deputados da direita contra o decreto do Dilma. E eu quero tratar sobre um assunto que tem a ver com isso, que foi uma situação que ocorreu contra o Carlos Bolsonaro, que é gravíssima, sem nenhum alarde, sem fazer alarmismo. Depois, vamos para o prato principal, o pacote pela democracia. Gente do céu, será que ainda será possível protestar neste país? E mais do que isso, esse pacote basicamente solidifica, torna concreto que no Brasil hoje existem os seres humanos e existem os deuses. É o que tá lá, né? Agora tá muito diferenciado. E sobre isso, acredite se quiser, já tem não só a imprensa, como também juristas criticando, críticas contundentes, falando que tem coisas que são inclusive inconstitucionais. A turma do Estadão escreveu até um editorial hoje sobre o ministro da Justiça e Segurança Pública. Negócio tenso, a gente vai comentar. Ainda tem mais umas besteirinhas que eu quero comentar com vocês nesse tema, mas não vou adiantar agora. Depois vamos falar da turminha da Carreta Furacão, porque parece que o Lula não sabe escolher muito bem os seus indicados. Envolve a turma do MST, sabe aquela história, né? Teu passado te condena. Ia falar sobre isso e também vamos falar sobre a questão econômica. Não é reforma tributária não, mas envolve tributo. Dois, na verdade. Primeiro, só a notícia da Folha que diz que o Brasil só vai dar certo se aumentar a carga tributária. É a única chance do Lula ter sucesso. Além disso, o Luiz Marinho, ministro do Trabalho, concedeu entrevista e confirmou que basicamente vai voltar o imposto sindical. E além disso, parece que aquele oba-oba em relação à economia desapareceu de vez. Quem fala isso é a Raquel Landim, que teve contato com alguns empresários e trouxe informações interessantes. Depois, ainda está muito longa a introdução, treta na direita, treta interessante. Fui até apurar informações de bastidores, rádio peão. E se der tempo, quero falar com vocês das possíveis ordens que o Biden mandou para o Lula. Mas vamos começar aqui. E vejam só, gente, vejam só. Ontem Bolsonaro, mais uma vez, teimou em descredibilizar a imprensa. Aquela imprensa que fica falando que Bolsonaro derreteu, que acabou, que isso, que aquilo outro. Lá vai ele, auditório lotado. E aí a realidade é danada, viu? A realidade tá aí, ó, se impondo mais uma vez. A audiência tá lá. Bolsonaro foi receber um prêmio, um título ontem lá em Anápolis, Goiás. E aí nesse evento ele falou sobre o decreto do Dilma, que visa modificar as regras sobre a aquisição de uma ferramenta para você se proteger. Você já deve imaginar do que eu estou falando. Aí tá aqui, né? O Poder 360, acho que foi o único veículo que até o momento repercutiu o que o Bolsonaro disse. E tá lá, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro disse ontem que todas as ditaduras foram precedidas de campanhas para remover a sua ferramenta. A declaração se dá na mesma data em que o Dilma assinou um novo decreto em que reverteu as regras do último governo. Essa fala aqui, a imprensa pode falar qualquer coisa, menos que Bolsonaro está fazendo politicagem barata. Porque essa pauta é uma defesa histórica de Bolsonaro. Na reunião ministerial que foi vazada, Bolsonaro deixou isso claro, que um povo é facilmente escravizado. Você deve lembrar muito bem que frase que eu estou falando. Então vamos continuar. Sobre esse tema, falar como é absurdo, etc e tudo mais, acho que é meio chover no molhado. Todo mundo já tem, acho que uma percepção muito solidificada sobre esse tema. Só quero mostrar para vocês a imprensa. Não que ela também vá muito diferente, né, do que acontece. Mas eu acho que é importante trazer as notas. Porque, querendo ou não, tem umas coisas que eu fico feliz. Eu fico muito feliz quando eu vejo alguém bater o print e usar esse print. E não é o print com minha cara, não. Eu não faço questão de aparecer. E a turma já entendeu isso. A galera tá com o celular na mão, bate um print, me corta. Bota ali só a noticiazinha, que é a parte interessante. Aí leva lá na rede social. E eu sei que o print é meu. Não preciso colocar nem marca d'água. Printzinho assim, ó, bonitinho. Com a logo centralizada, título centralizado, tudo. Eu falei, eita, foi eu que bati esse print, viu? E aí eu gosto de ver. Porque eu acho que o nosso trabalho aqui é trazer informação. A informação convence.
É através da informação que vamos aumentar a nossa tropa. Com todas as dificuldades, com tudo que está acontecendo, cada dia tenho certeza que de um em um, né, a gente vai aumentar a nossa tropa cada vez mais e vamos ter muito mais do que a maioria simples. Vamos ter a maioria qualificada. 3/5, 38 deputados, 49 senadores. Chegaremos lá. Talvez não em 2026 ainda, mas sou um cara muito esperançoso. Mas vamos lá. Veja lá o Sakamoto. Olha que manchete ridícula. O decreto do Lula tenta evitar os óbitos semeadas pelas ferramentas de Bolsonaro. Não é que Bolsonaro liberou, que Bolsonaro legalizou, que Bolsonaro flexibilizou. Não, são as de Bolsonaro. É como se você ler a manchete, o cara que não acompanha a política, o cara pensa, não, peraí. Então Bolsonaro saiu de casa, pegou e pei. Pô, Bolsonaro, não faz isso não, irmão. Para aí. É basicamente um decreto contra Bolsonaro, né? Só voltou a botar Bolsonaro na cadeia. É sim, a imprensa brasileira. Aí quando você vai olhar para a imprensa e para o governo, né? Um noticiando o outro, Silvio Almeida visitará presídios de todo o país em caravana de direitos humanos. Pô, massa, né? Eu acho que podia priorizar uma caravana para ver as vítimas. Entender qual é a dor de perder um ente querido, órfãos aí de pai e mãe, como é que essas pessoas estão vivendo. Eu acho que isso é importante, um programa focado nessas pessoas. Primeiro, prioridades. Essa é a prioridade do Dilma, você sabe qual é. Falando sobre a imprensa, no vídeo de anteontem eu trouxe uma notícia da Folha que mostrava o quê? Eles falando que eles não falavam Maria do Rosário, eles falavam de deputada, alvo de Bolsonaro, quer ser prefeita, era algo assim. Eu falei, olha só, Maria do Rosário perdeu o nome, porque qual é a função do luloglobismo? É instaurar uma ditadura com apoio de uma parada de propaganda, só que a parada de propaganda ele não é mais estatal. Ele às vezes é uma concessão estatal, né, na maior parte do tempo, mas tá lá, né, tem o seu braço privado. Aí no vídeo de ontem eu trouxe mais uma vez essa notícia da Maria do Rosário para confrontar com outra que saiu, que eu trouxe no vídeo de ontem, que foi o senador bolsonarista enfurecido. Também perdeu o nome, não tem nome. Aí ontem, a mesma Folha solta essa nota. Decreto deixa quem tem uma ferramenta em situação muito pior do que antes. Diz bolsonarista. Pronto, perdeu o nome. Perdeu o nome. Você vê que o objetivo da imprensa no dia é o que não vamos tentar aqui desgastar Bolsonaro. É tudo em relação a Bolsonaro. É 24 horas por dia Bolsonaro. Os caras dormem e acordam pensando em Bolsonaro. Não é uma Bolsonaro qualquer, estamos falando de uma deputada federal eleita por Santa Catarina, a Júlia Zanata. E que eu tenho a mais pura convicção que ela, junto com os deputados da direita, no que eles puderem fazer, não depende só deles, depende do quórum, né? Tem que ter um volume para apresentar um PDL, colocar em votação para tentar assustar o decreto do Lula. A bancada da bala, inclusive, já falou que vai tentar reagir, se vai conseguir ou não, não se sabe. O Estadão conversou com Alberto Fraga, que é o presidente da bancada, ele fala sobre um tipo específico, né, de ferramenta. E além disso daí, tem outro ponto que foi o Sanderson, deputado Santos também, que falou que ia haver... é a mudança, porque estava o gerenciamento de uma coisa com o Exército, o seu do Exército foi para a Polícia Federal, ele falou, cara, a Polícia Federal não tem nem mais efetivo para tomar conta disso. E o cara não, o Exército ainda é um pouco mais independente, né? A Polícia Federal tá aqui. Gente, aqui, assim, na boa, isso aqui é muito absurdo. Mas muito absurdo, muito grave, sem alarmismo nenhum. O Carlos Bolsonaro fala assim, ó. Primeiro, antigo filiado do PSOL fez o que fez. Tá falando do Adélio. Não preciso explicar o caso Adélio. Em seguida, as constantes ameaças que todos recebem, os filhos. Principalmente nas redes sociais. Aos olhos de todos. Tá todo mundo vendo. Depois... retiraram a segurança e a negativa dos veículos blindados a serem utilizados pelo Bolsonaro. Ah, mas não estava na lei isso, aquilo, outro. Ô, pessoal, no Brasil de hoje, com todos os problemas, com a tal da polarização, com o histórico do que já aconteceu no passado, o governo Bolsonaro terminou separando de 2 carros blindados para ficar à disposição. Todo presidente tem 2 carros à disposição.
Ia tirar um pedaço se fosse 2 blindados? Aí o governo tirou. De propósito. Pô, tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Foi totalmente desnecessário. Aí agora, essa questão do porte. A conclusão de vocês. E é o quê? Saiu no G1. O Carlos Bolsonaro, ele perde o porte após a PF indeferir renovação. Perceba que ele não fez um pedido para receber pela primeira vez. Ele só queria renovar. E agora, na era petista, não vai poder ter mais. Vereador alegou risco devido ao cargo, as ameaças por ser filho do ex-presidente. A Polícia Federal, no entanto, não viu comprovação do perigo. Rio de Janeiro, onde vereadores, inclusive uma vereadora da esquerda, foi alvo aí perdeu a vida, mas não tem justificativa. Vocês estão vendo, isso aqui tá para muito além de qualquer embate político. Isso daqui tá muito além de qualquer embate político. Isso aqui você devia mostrar, bate o print, mostra pra pessoa, até uma refratária, fala assim, cara, eu sei que tu não gosta dos Bolsonaro, mas tu acha que eles realmente deveriam passar por uma situação dessa? O cara já tava com problema, nunca teve, e aí reintroduz para ter um critério subjetivo. Tu acha mesmo que não se faz necessário? Tu já viu eles agredirem alguém falando alguma coisa? Não é um pouco assim de absurdo demais? Não, né? Tá de boa. E aí, falando em absurdo, antes de mudar pro próximo tema, Ministro da Justiça e Segurança Pública tava lá com a galera se referindo ao Alckmin como camarada Alckmin. E não só, ele comparou o camarada Alckmin ao Fidel Castro. E todo mundo riu. Olha que a festa da fruta. Todo mundo rindo. Que felicidade, né? Camarada Alckmin. Mas tudo bem. Entrando agora no prato principal do dia de ontem. O pacote pela democracia do Dilma. Que é muito absurdo, gente. É muito absurdo. Tá ali, né? Ele vai propor 40 anos para quem atentar contra ministros ou presidente e também os presidentes dos poderes legislativo. Tá ali, né? Serão os crimes mais graves de toda a legislação brasileira. Os mais graves. Até então, os crimes com punição mais rigorosa eram no máximo 30 anos. Agora são 40. Todos os sídios que vocês conseguirem pensar, né? Sídios, sínios, as maiores barbaridades. 30 anos. Agora, 40. E esse aqui é mais um ponto que principalmente a esquerda, e não é nem por aquela questão que a esquerda dizia, né, que prender não resolve nada. A esquerda adora falar isso, né? Não, prender não resolve nada. Mas não é por causa disso. É porque a esquerda fala tanto, né, de desigualdade social. E, gente, você tá falando o seguinte, ó. Se você faz isso contra fulano, é 30 anos. Mas se você faz contra Beltrano, aí é 40. Porque a vida desse é maior do que a vida desse. É o que você começa a fazer. Você começa a quantificar quanto a vida de... Você fala assim, ó, a sua vida não vale tanto quanto a vida dele. Essa é a mensagem que você está passando. Isso é muito absurdo. Isso é muito preocupante. Mas beleza. Em entrevista ao Estadão, alguns juristas viram valor simbólico nas propostas para endurecer as penas, mas avaliaram que as medidas podem ser consideradas populismo penal. Ele tá fazendo politicagem, isso tá claro, né? O Lula, meu Lula, né? O criminalista Davi Tangerino, que não é apenas professor da UERJ, mas também ele é ex-assessor dos ministros da Suprema Corte. Não é qualquer jurista. Este cara avalia que as mudanças têm apenas valor simbólico. Esse tipo de legislação é puramente simbólica, ou seja, serve apenas para dar uma resposta placebo, dar a falsa sensação que a vida vai estar mais protegida. Alguém estaria disposto a encarar 30 anos, mas a desistir porque é 40? Não parece fazer sentido. Você vê, é puramente político, propaganda, é gritaria para fomentar esse sentimento de tem que punir Bolsonaro. O criminalista Eduardo Carvalho, mestre em Direito Penal pela Universidade Federal do Paraná, também vê restrições neste tipo de endurecimento penal. Novamente, o populismo penal comprovadamente ineficiente dar as caras. Aumentos de pena são constantes, tanto quanto constantes são suas ineficiências práticas para resolver problemas. E aí, nesse pacote também, tem pena de 6 a 12 anos
para quem organizar ou liderar movimentos antidemocráticos. E aí vocês devem saber, né, que movimento antidemocrático é qualquer movimento de bolsonaristas, qualquer movimento de direita, qualquer movimento contra o Lula, qualquer movimento contra o que não pode. O que não pode, é antidemocrático, vamos falar assim. E se aprovado, vai aumentar a pena de 8 a 20 anos para quem financiar o movimento antidemocrático. Se você participa, tá ruim. E se você financia, tá pior ainda. Aí eu achei engraçado que no mesmo santo dia, que você vê que essa questão de manifestações, né, começa a ficar complicada. Olha a nota. Movimentação de radicais sob 7 de setembro causa apreensão nas forças. Já estão falando do 7 de setembro. E você acha que isso é aleatório? Eu acho, achismo, que o 7 de setembro, do jeito que as coisas estão indo, eu não duvido de Bolsonaro ir para algum lugar. Falar, eu vou aparecer em tal lugar ali para, sei lá, ver o desfile. Aí a turma vai. Aí acaba virando festa, né? Os verdadeiros patriotas, o pessoal de verde e amarelo, que só quem vai no 7 de setembro, normalmente a turma da direita, a turma da esquerda odeia, né? Então, eles não querem que Bolsonaro demonstre nenhum tipo de força, nem nada. Eu acho que eles não querem nenhum tipo de manifestação de direita para mostrar, olha, a direita tá aí, firme e forte, até porque ano que vem tem eleição. E o luloglobismo, ele não pode ter isso, não pode ter oposição. Não pode, mas de jeito nenhum. Vocês não acham uma baita coincidência? Ainda mais a Globo trazer essa informação para vocês em primeira mão? Que as forças, né? As forças, o braço amigo do Lula, né? Tá muito preocupado. Vamos continuar. Quando o Fausto Macedo, que é uma coluna básica, assim, que a maior parte do tempo, né, ela não é focada só nisso, mas grande parte do tempo é uma coluna que está sempre conversando com juristas e se debruçando sobre temas jurídicos dentro do Estadão. A coluna do Fausto Macedo foi conversar com juristas sobre o pacote da democracia do Lula. E tá ali, punitivista e até inconstitucional. O que dizem juristas sobre o pacote da democracia de Lula? Constitucionalistas e criminalistas consideram que a proposta de até 40 anos para quem atentar contra, né, tem mais problema que eficácia. Aí fala assim, né, os especialistas classificaram o pacote como exacerbado, desproporcional, descabido e até inconstitucional. Avaliam que é até legítimo, mas esperam que o legislativo encontre o equilíbrio no texto. Vai saber que legislativo, né, que vai encontrar isso. Aí ela, bastante, fala o seguinte, que o criminalista Sérgio Rosenthal, ele considera, né, que da forma como proposto é temerário e desproporcional. O advogado destaca que trata-se de um delito cuja definição se presta a muitas e diferentes interpretações. Sabe assim, o que é antidemocrático? É meio perigoso isso, na mão do PT. Ixi, rapaz, pesado, viu? Bem pesado. Se a proposta de endurecimento das penas, contaminadas para quem atentar contra o Estado de Direito tiver alguma relação com o fato de turistas brasileiros terem discutido lá em Roma e tudo mais, receio em breve que não viveremos em uma democracia. Avalia o criminalista. Perceba, quem está falando que não é mais democracia é a turma focada, né? Juristas, que foi o Estadão que conversou. Outro jurista, o constitucionalista André Marsiglia, pondera que o aumento das penas, conforme previsto no pacote divulgado pelo Dilma, somado a uma interpretação muito elástica do que pode ser ameaça ao Estado, pode resultar em um encolhimento da crítica aos agentes públicos. Será que não é isso que eles querem? Impedir críticas, impedir passeatas, manifestações, para todo mundo ficar com medo generalizado? Não critique, se você não quer ser preso. O que, obviamente, não é desejável em uma democracia. O constitucionalista Ailton Soares de Oliveira também vê inconstitucionalidade no pacote. O texto constitucional não faz distinção de vidas. Vidas são vidas. E esse, para mim, é o principal ponto. Cara, você está falando assim, que tem o ser humano comum, que a vida dele não vale tanto.
Assim, a vida cheia pra valer só disso daqui. A sua vida vale 90% desse cara. 70%. Vida pra só isso daqui. E das tartarugas. As tartarugas também. Você deve saber. As tartarugas. Estão lá dos canudinhos que elas comem. Então, tem esse cara. A vida das tartarugas. Aí tem a Amazônia. E depois tem vocês. Um nível assim de prioridade da turma do Lula. Tem que fazer umas piadas, né? Tentar relevar, porque é muito absurdo. Absurdo. Falando em absurdo. Nem lembrei da ordem que coloquei as coisas. Raquel Landim, que eu duvido que alguém vai me falar que essa senhora é uma bolsonarista. Ela recebeu uma mensagem. E esse daí não tem mesmo como você falar que é bolsonarista. Roberto Freire, presidente do Cidadania, que era o PPS, partido membro do Foro de São Paulo. Então veja como são as coisas. O que é que o Roberto Freire falou? Roberto Freire, presidente do Cidadania, me manda mensagem durante o WW sobre o pacote de segurança de Lula. Ora, ela não teve nem coragem de chamar de pacote da democracia. Abre aspas. Convém parar com essa estulta escalada de que, acima de tudo, está a segurança do Estado e de suas autoridades. Isto não tem nada a ver com democracia. E continua. Inadmissível essa sanha punitiva em defesa do Estado e suas autoridades. Próprio das ditaduras. Prossegue Freire. Nem a turma do Foro de São Paulo conseguiu engolir o pacote da ditadura do Lula. É o pacote da ditadura. Quem diz é o Roberto Freire. Amigo do Luciano Huck, viu? Amigo do Luciano Huck. Esse daí tá preocupado com as tartaruguinhas. Aí, voltando para as bolhas da esquerda, olha lá. Encerrando minha passagem pela ONU e já caminho da Alemanha. Olha, os eurodeputados... É lá conversar com o Partido Verde, né? Os aliados do PT. Onde pretendo avançar em mais uma etapa do meu projeto de lei que visa criminalizar a prática do bolsonarismo em todo o território brasileiro. Tem muita gente falando o seguinte: esse cara tá falando isso daí só pra fisgar a atenção da direita, chamar atenção, desviar o foco, etc, tudo mais. Gente, na boa, eu não vejo assim não. Não é que eu acho que o projeto de lei dele vai emplacar, etc, tudo mais. Mas tá mais do que claro para mim que existe um movimento coordenado com amplo apoio da imprensa, sendo liderado na política pelos picanheiros, na imprensa pelo braço de comunicação dos picanheiros, aquele grupo que vocês conhecem, né, o mais famoso de todos, aquele lixo, juntos, para você realmente tornar metade do país em criminosos. Tá mais do que claro. Então, isso daqui é mais um movimento nessa direção para continuar colocando lenha na fogueira e manter a militância deles, assim, espumando pela boca de raiva. Depois ele continua falando que ele vai lá na Alemanha, etc, para traçar um paralelo com o que a galera lá do mal fazia e que são definidos pelo bolsonarismo. Ele quer para ter um respaldo, né, dos alemães, etc. Se não for os alemães que falaram isso, para ter um peso maior no tipo de afirmação. Ele diz que está otimista quanto à possibilidade. Isso daí eu não acho que avançaria, mas tudo bem. Creiam que assim como a Alemanha, extirparemos... Bolsonaro foi no dia. Até o termo que está sendo utilizado. Isso não é à toa. Isso não é só para tirar do foco, etc. Essa turma está tentando gerar esse clima de animosidade, esse clima de ódio no país. Eles estão realmente querendo que o tecido social se rompa e o pior aconteça. Eles estão querendo ver confusão. Eles estão querendo ver. Aí voltando lá pro cidadão, né? No mesmo discurso que ele fala que o Alckmin é o Fidel Castro, né? O camarada Alckmin é o Fidel Castro, ele cita a Bíblia para falar que Lula, ele compara Lula a Moisés, para falar que é o nosso general no alto da colina. Ele fez lá uma explicação que quando Moisés estava com os braços levantados, eles ganhavam a batalha, etc, tudo mais. Foi pronto, é o Lula. E quando tem que ficar com os braços levantados, que eles vão segurar os braços do Lula, eu falei, pronto. Mas beleza, né? Será que a imprensa vai fazer qualquer tipo de crítica? Porque está misturando religião e política.
Porque se fosse Bolsonaro, meu Deus do céu, né? Mas tudo bem. Aí vamos lá. Vamos lá. Esse daqui que foi o tom já deu uma subida aqui considerável, viu, do Estadão. O Estadão daqui a pouco vai fechar as portas. Porque a terceira via não vai emplacar. A terceira via não vai emplacar. O PT veio para ficar. Vai dar uma rasteira com força no Estadão. Vai fechar as portas. Continua criticando assim para ver. Principalmente se incomodar. O Estadão soltou um editorial hoje, falando o óbvio. E eu acho que dessa vez, pessoal... Rapaz, eu tô até na dúvida. Eu acho que dessa vez o Estadão não criticou o Bolsonaro. Tenho quase certeza. Porque todo o editorial eles dão um jeito de passar um pano pra Bolsonaro. Né, assim, passar um pano criticando o Bolsonaro e depois ele faz crítica. Ele critica o Bolsonaro pra depois criticar o Lula. Dessa vez eu não lembro ele citar o nome Bolsonaro. Eu acho, né? Tô na dúvida, mas tudo bem. Fala assim, a imprudência do ministro da Justiça. Tá pintando aqui, ó. Você, senhor Flávio Dino, você está passando do ponto. Demais. Essa preeminência institucional do ministro da Justiça significa uma especial responsabilidade dentro da administração pública federal e nas relações entre os poderes, e sendo assim, sempre essa dimensão de responsabilidade tem ainda mais relevo nas circunstâncias atuais, com a forte polarização política e ideológica e a disseminada incompreensão sobre o papel do judiciário. Né? Porque a turma tá sem entender o que o judiciário no Brasil está fazendo. Tá muito complicado, né? Não ajuda muito o que o Flávio Dino está... Tem que ajudar a explicar um pouquinho. O dever do Executivo Federal de trabalhar pela distensão e pacificação nacional envolve ativa e diretamente o Ministério da Justiça. E está acontecendo o oposto. Não tem pacificação, tem o contrário. Tem se visto, no entanto, a situação oposta. Em vez de contribuir para a compreensão mais serena e técnica de temas envolvidos no judiciário como um todo, o Flávio Dino tem contribuído para acentuar tensões políticas. Sua atuação recente tem alimentado a equivocada impressão do judiciário como uma grande arena político-partidária, na qual o importante seria apoiar os partidários, não raro a revelia da lei. A revelia da... Meu Deus. Uma coisa é defender a Suprema Corte, dos diferentes ataques que sofreu, que culminaram no dia 8. Outra bem diferente é tomar partido imediatamente a respeito de toda medida decretada por eles, servindo-se, para tanto, de interpretações expansivas e, às vezes, manifestações equivocadas. Para piorar essa situação partidarista, em tom de torcida, é feita nas redes sociais seus necessários matizes, sem as respectivas fundamentações. O ministro, Flávio Dino, utilizou sua conta no Twitter para dizer que a diligência de busca e apreensão da casa da família, né, se justifica pelos indícios de crimes já perpetrados e que tais indícios são adensados pela multiplicidade de versões ofertadas pelos investigados e completou. Sobre a proporcionalidade da medida, sublinham que passou da hora de naturalizar absurdos. A rigor, as palavras dele em nada justificam a medida, até porque o inquérito está em sigilo. Então, como é que você pode falar de se justificar pelos indícios de crimes já perpetrados se está tudo em sigilo, ninguém sabe o que realmente está acontecendo? Pelo que se sabe até agora, a busca e a apreensão foram, palavra do Estadão, notoriamente desproporcionais. Não sou eu que estou falando. Dessa forma, em vez de gerar tranquilidade, a manifestação do ministro despertou mais dúvidas, né, mais suspeitas. Muitas vezes, a melhor defesa que se pode fazer é manter-se distante da confusão, né, enquanto poder executivo. A melhor defesa é ficar quieto. Você não precisa comentar sobre tudo. Não faz nenhum sentido um alinhamento ao crítico e automático, que em tempos de polarização política desperta ainda mais desconfiança sobre a justiça. As autoridades da corte devem ser fruto de fundamentação das decisões e não apoio do governo de plantão.
o Estadão tá subindo o tom. A situação no Brasil tá muito ruim, gente. Gente, a situação no Brasil tá muito ruim. Tá muito ruim. E esse momento que eu falei pra vocês também, por pior que as coisas estejam, desmotiva, mas talvez sejam essas medidas que são tão absurdas que vão servir para vocês mostrarem às pessoas que vocês conhecem, no hall de amizade de vocês, o que está se passando no país. Porque tem notícia absurda em todos os campos. Tem gente que às vezes nem se pega muito com a economia porque a vida está meio que garantida, tem dinheiro, etc. Mas se dói quando é coisa ligada à saúde. Não falta absurdo. Ou segurança pública, não falta notícia. Ou isso aqui, não falta notícia. Ou agenda da família, não falta notícia. Pô, a pessoa quer uma certa tranquilidade no país. Aí vê, meu Deus, então, é isso que está acontecendo. É isso. Ah, meu Deus do céu, eu não acredito. Então tem notícias mostrando para todas as pessoas. Não precisa inventar narrativa, etc. Não, é só mostrar o que está acontecendo. Eu sempre tenho esse cuidado, todo santo dia estamos aqui, ó. E só notícias da grande imprensa. Eu acho que é por isso até que a imprensa não consegue ficar pegando no meu pé, né? Vai reclamar de mim? Vai reclamar. Eu só tô comentando o que vocês estão falando, tô repercutindo, trazendo algumas informações extras de coisa que eu acho que faz algum sentido, mas sempre tento jogar aqui, né? Dentro das 4 linhas. Você que pode falar assim. Então tá aí, pessoal. Tá ruim, tá horrível. Horrível, não sei nem se está pior do que horrível. Mas é o momento, né? De aproveitar e mostrar para as pessoas que ainda estão dormindo. O Estadão também escreveu essa nota. Que a corte nos proteja da própria corte. Se o caso, né, virar jogo dos 7 erros. Você começa aí, rapaz, tem que encontrar os erros, porque tá meio complicado. Será que, sabe, começa a gerar assim, uma batalha de versões que fica difícil saber quem realmente tá errado, quem tá certo, etc, tudo mais. Tá ruim, tá ruim. O mundo jurídico parece afundado em pontos de interrogação e de exclamação. Este último caso, tá todo mundo acompanhando, fez eclodir mais dúvidas do que certezas. A lista começa com a convicção de que nenhum ser humano pode ser tratado à base de impropérios e termina com indagações sobre até onde pode ir o Estado para proteger a todos nós. Depois de toda essa confusão, chegou-se a fazer busca e apreensão nos endereços dos detratori. Dito dessa forma, parece uma mera descrição de manual de normas e procedimentos. Será que é isso mesmo? Será que o que aconteceu está no procedimento, né? Eles contam uma historinha. O procurador da República, Vladimir Aras, já chefiou a área de cooperação internacional da PGR. Ele veio a público para tecer considerações sobre o caso e juntou-se à turma que evita o aplauso fácil. Disse que o caso nem seria para investigação criminal no Brasil, nem processo para a Suprema Corte cuidar. O Vladimir Aras, ele é membro do Ministério Público, já cuidou da área dentro da PGR, citou leis, jurisprudências e acordos de cooperação com a Itália para explicar por que vê o episódio dessa maneira. Ao blog do Fausto, constitucionalistas também levaram sinões à conduta do caso. Os juristas ainda certamente debaterão como encaixar o caso no mundo das leis. Já no mundo dos leigos, das pessoas comuns, resta a impressão de que tudo parece tão certo que dá para desconfiar. Dá para ter algumas dúvidas. Saindo agora um pouco dessas confusões, que não dá, meu Deus do céu, né? Chega, eu fico nervoso. Isso aqui é só para uma atualização no vídeo ontem, para saber, será que eu estava certo no que eu falei? Eu gosto de estar certo, confesso. Ontem eu comentei logo no início do vídeo, eu falei, gente, estou incrédulo. Até o grupo Prerrogativas criticou a decisão da PGR de solicitar as redes sociais, né, os seguidores de Bolsonaro. Eu falei do Marco Aurélio Carvalho, aí tá lá meu Serrano, que é DRE, da turma do Boulos. Eu falei, rapaz, na Globo. E eu falei, gente, além das críticas, sempre que sai uma nota dessa da imprensa, você tem que entender o que tem por trás. As notícias, muitas vezes, elas não funcionam apenas para informar a população. Normalmente elas não funcionam. Normalmente elas querem criar um tipo de narrativa, só que muita notícia tenta interferir
em movimentações políticas. A gente está no meio dessa confusão, de tudo que está acontecendo no Brasil, só que por fora, nesse período de recesso, está lá o Lula tentando reestruturar os ministérios, isso é uma coisa que está acontecendo, está lá o PT brigando entre si, está lá a esquerda vendo eleição em 2024, a gente vai começar, espécie de tempo comentar eleição, acho que a gente vai falar de eleição. E nesse meio tempo também, está tendo o quê? A escolha do próximo PGR. É um cargo muito importante. E querendo ou não, o Aras, ele tá na concorrência, com chances de continuar, de ser reconduzido. E eu falei pra vocês, eu falei, gente, essa nota aqui, a crítica é pertinente, beleza, bacana, mas não acho que o grupo Prerrogativas vai entrar em campo para defender o direito dos bolsonaristas à toa. E eu falei, isso daqui envolve exatamente a questão do Aras. Falei isso ontem. E não é que eu tô defendendo o Aras, não. Eu tô tentando falar pra vocês o que tá por trás da notícia. A notícia era essa, ó. Para juristas, pedido da PGR sobre seguidores de Bolsonaro é inconstitucional. Falei pra vocês. O dia ontem foi passando e saíram notícias repercutindo notas públicas de entidades que saíram em defesa do Augusto Aras. Uma delas foi do Estadão, ó. Procuradores gerais rechaçam ataques ao Augusto Aras. Em nota conjunta, representantes dos Ministérios Público Militar, do Trabalho, do Distrito Federal, territórios destacam o esforço empreendido em prol da democracia. Então tem esses embates que estão rolando. E a imprensa é arena, é como a turma joga, é muita notinha plantada, isso não é aleatório. Eu leio essas porcarias todo santo dia. Já tô começando a ficar... Você começa a saber quando é o jornalista escrevendo por ele, quando alguém pediu, às vezes tem alguma coisa que é muito diferente, chama muito a atenção. Por exemplo, cara, é o grupo Prerrogativas. Vocês querem esculhambar? Esculhamba, mas tenta disfarçar. Tem que disfarçar. Disfarça, né? Bota disfarcezinho. Tipo, sei lá, outro exemplo, bem clássico. Lá na época do Moro, que teve lá que o Moro... Vixe, não lembro se foi o caso do Kataguiri, se foi o caso do Mamãe Falei. Foi o caso que o Moro tinha que se pronunciar. Pô, aí ele solta uma nota na mesma hora, no mesmo minuto, na coluna da Bela Megali, que é a peixe dele no Globo, e do Cláudio Dantas. Pô, bicho. E o pior, a nota na íntegra sai primeiro na imprensa pra depois... As notas falaram, não, o Moro divulgou no Instagram. Pô, mas o post do Instagram do Moro foi depois que as notas foram publicadas. Então, assim, bicho, disfarcem. Quer fazer esse jogo, mas disfarça, pô. Porque tem muita gente que tá vendo. Fica assim, né? Tenta disfarçado. Na boa. A imprensa brasileira tá demais. Mas vamos continuar. Vamos continuar que ainda tem muita coisa. Falei pra vocês que o Dilma tem que escolher melhor, né? Seus aliados. Hugo Marques, talvez o único jornalista da Veja que realmente vale a pena ler tudo que ele escreve. Porque esse cara é bom mesmo. Sempre tem alguma notícia muito interessante. Como essa, ó. As acusações contra o líder do MST que coordena a reforma agrária em Goiás. Olha o subtítulo. Agressões, ameaças e até sequestro. O histórico do petista José Valdir Misnerovics, conhecido como Valdir da MST. O Ministério do Desenvolvimento Agrário tem um coordenador em cada um dos estados. É uma espécie de embaixador, encarregado de supervisionar algum dos principais programas da pasta, da assistência técnica ao financiamento de famílias assentadas dos projetos oficiais de reforma agrária, um cargo estratégico que exige do seu ocupante determinadas habilidades. Em Goiás, o governo escolheu o Valdir, senhor Valdir. A indicação foi mal recebida pelos produtores rurais. Conhecido como Valdir do MST, o Valdir liderou violentas invasões de fazenda na região. Ele, porém, garante que sua prioridade agora é outra. Mudou, é um novo homem. Nossa missão será estimular acordo para um grande processo de transição agroecológico. É a pauta verde, né? O MST agora é SG. Em 2016, o Valdir ficou preso durante 5 meses. Foi acusado de agredir e torturar funcionário de uma fazenda na cidade de Santa Helena, de Goiás. De acordo com movimentos prestados na época, liderou um grupo do MST que invadiu a propriedade, ordenou que os donos abandonassem as terras, confiscou máquinas e ergueu uma barricada de pneus ameaçando atear fogo na sede. Cara bacana, hein? Os amigos do Lula. Durante o ataque, um dos funcionários foi derrubado da cabine, ameaçado com... Vão picar o Toninho. Poxa, arrependia os invasores enquanto empurrava o rapaz de um lado pro outro, esfregando a lâmina, né, do seu rosto.
Toninho era dono da fazenda. Segundo o funcionário ainda relatou que o sem terra disparou 5 tiros nele antes de obrigá-lo a sair correndo do local. Quando esse episódio aconteceu, os métodos do Valdir já eram conhecidos e temidos na região fazia um tempo. Em 2001, o líder foi acusado pelos próprios sem terras de agir com extrema violência. Até os lulistas estavam com medo do Valdir. O coordenador financeiro do MST, Joviano José Rodrigues, procurou a Polícia Federal e contou que se recusou a cumprir uma ordem do Valdir para invadir uma fazenda e confiscar 14 novilhas. Como conheceu um dos funcionários, disse que não participaria do ataque. A retaliação não tardou. A casa dele foi derrubada, machadada, a esposa agredida, a filha de 1 ano sequestrada. 1 ano, viu? Essa é a esquerda. Nua e crua. Não, nem vou continuar isso aqui, ó. Depois da invasão, ele foi indiciado, né, pelos crimes lá, ameaça, usurpação, constrangimento legal, sequestro, cárcere privado, organização criminosa. Gente boa. Em 2018, foi condenado a 6 anos. Por organização, Esbulho recorreu, conseguiu a anulação do primeiro e aguarda uma decisão sobre o segundo. A Veja, ele rebateu as acusações e afirmou que foi usado como instrumento contra o MST. Nessa época, já estava sendo construída uma estratégia da direita para criar um ambiente para poder, né, criminalizar a luta social. Fui uma das vítimas. Tá bom. Aí, foi na Biblioteca Nacional, com sobrenome desse, Minerovics. Rapaz, não deve ter muita gente, né? É meio fácil de encontrar. Pois bem, botei lá, nos idos de 2002, 18 de abril de 2002, Correio Brasiliense, tá ali em verdinho, dia de protesto pela terra em todo o país. Só essa frase, ó. Estamos com um pé dentro e outro fora, mas se não houver acordo, vamos invadir, avisou o coordenador estadual do MST em Goiás, o Valdir. Apesar do susto, o deputado estadual contou que a polícia está na porteira da fazenda e disse que a situação é tranquila. Você vê, né? É o drama. Quando o Valdir aparece nos jornais, é só notícia trágica. Aí, após isso daí ser revelado, o presidente da CPI do MST, o nosso Zuco, está sendo perseguido pelo Marcos Pereira, falou, ele vai cobrar a demissão do coordenador do MDA. Ele informou que vai cobrar do governo Lula o afastamento dele do cargo de coordenador do Ministério do Desenvolvimento Agrário em Goiás. O deputado afirmou que vai pedir a convocação do Valdir para depor na CPI. O governo Lula precisa analisar o currículo e a ficha criminal das pessoas que estão sendo indiciadas para cargos estratégicos na administração pública federal. Mas talvez, né? Escolha aí tá acontecendo a dedo. E aí, falando em escolha a dedo, para não deixar os amigos na mão, a lei de imposto. Luiz Marinho. Proposta de reforma trabalhista trará nova contribuição sindical. Isso não é novidade. Sem brincadeira, isso daqui está sendo anunciado desde o período da eleição. Antes da eleição, isso aqui já está sendo anunciado. E até o caminho que eles iriam utilizar. Seria através do acordo da negociação coletiva. Algo assim. Mas enfim, tá ali, né? Entre os pontos de discussão, criação de uma contribuição sindical sobre serviços prestados pelos sindicatos com impacto em toda a categoria representada, como as negociações coletivas. Aí você fala, mas será que eu vou ter que pagar? Será? Pois bem, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, do PT, fala assim, né? Primeiro perguntam, pode haver uma nova fonte de renda para a estrutura sindical? É preciso reconstruir as finanças dos sindicatos, criar esse conceito, mas com razoabilidade. Enxergamos que além da mensalidade que está no Estatuto para os associados, é preciso criar uma contribuição compulsória, ou seja, obrigatória, quando das negociações coletivas para o conjunto da categoria. Todos pagariam essa contribuição, mesmo que não seja sindicalizado, se o sindicato presta um serviço e você se beneficia, é justo que contribua com essa prestação de serviço, como, por exemplo, as negociações coletivas. E se você... mas eu achei ruim. Eu não concordo, etc. Tudo mais. Aí ele fala assim, então, é justo que o conjunto da categoria contribua para a manutenção desse sistema? Para fazer oposição? Sim. Se alguém discorda, tem que ir na Assembleia buscar convencer do contrário para não ter aberrações e abusos. Então, assim,
é a Assembleia dominada por sindicalista que não quer trabalhar. Não todos, mas a maior parte do tempo. A Assembleia dominada por eles que vai decidir. Mas você pode ir lá e convencê-los. Olha como é bacana. Você pode ir lá e convencer. Você pode ir lá e convencer, gente. Vou até voltar aqui, ó. Se você quiser bater um print, pausar, mandar pro seu amigo, trabalha em algum lugar, né? Ele não é mais filiado ao sindicato, ele comemorou no passado que ele deixou de dar um dia do seu trabalho para a entidade, agora ele vai voltar. Agora ele vai voltar se depender do Lula. Mas vamos continuar. O governo do imposto. Na verdade, não era nem esse áudio aqui, era outro. Será que acho que eu botei o print? Foi mesmo, eu botei o print errado. Ah, rapaz. Mas enfim. Até comento isso aqui rápido. A Raquel Landim comentou que ia ter uma reunião ontem do Lula com Lira. A reunião não aconteceu porque o Lula ainda não sabe qual é o ministério que ele vai dar pro PP e pro Marcos Pereira. Ainda não sabe. Não sabe mesmo, tá perdido. Mas o que a Raquel Landim falou sobre economia foi isso daqui, ó. Entre os especialistas em política fiscal, praticamente ninguém acredita que o ministro Fernando Haddad vai conseguir zerar o déficit no ano que vem. Esses números ajudam a entender a aflição do ministro em tributar logo as offshores no exterior e os super ricos. Medidas que fazem sentido, mas que são difíceis de aprovar no Congresso. Fernando Haddad está em lua de mel com o mercado, mas os números fiscais podem lembrá-lo, em breve, que ele tem o pior emprego do mundo. Ou seja, a manchete também aqui embaixo é assim, ó. Otimismo no mercado ofusca problema das contas públicas, né? A coisa não tá boa para Haddad. Não tá boa. Não é pro Haddad, é pro Brasil. Só que a turma tá de oba-oba. Haddad aí, né? A Febraban tá no céu, os rentistas, né, os neoliberais, a turma que o PT gosta e governa, tá todo mundo feliz da vida. Aí o Globo tá aqui, né, pra o Haddad. Vai dar ruim, meu irmão. O governo deve piorar previsão de rombo nas contas públicas neste ano. É sobre esse tipo de notícia que a Raquel Landim tá falando. O valor deve ir para um déficit de 140 bilhões. Hoje o rombo previsto é de 107. Só disse que foi de maio. Mas teve uma mais recente também. Teve até que saiu ontem. Eu não sei nem porque eu peguei essa daqui, eu não peguei a de ontem. A de ontem foi mais assim, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver qual foi a de ontem. Não sei nem se eu vou conseguir achar fácil. Cadê? Peraí. Deixa eu ver se eu acho que é a que saiu ontem. Acho que foi uma besteira no Globo. Cadê? Deixa eu ver. Peraí. Essa daqui, ó. Foi de ontem. Saiu no Globo. Governo piora a previsão de rombo nas contas públicas neste ano e indica novo bloqueio de 1,5 bilhão. A nota de ontem, que saiu 1,52 no Globo, escrita por Renato Monteiro, para cumprir o teto de gastos, ainda em vigor, o governo já havia bloqueado 1,7 bilhão. Ou seja, é mais uma como essa. Mais uma notícia como essa. Eu trouxe aqui só para relembrar. É que a previsão está dando muito errado. Ué, por que não está aqui a ficou aqui no tema errado? Pronto. Esse aqui é do tema anterior ainda. Antes de entrar nas tretas da política. Se já tá ruim a economia, rombos, ou seja, rombo é porque tá faltando dinheiro, o governo vai ter que tirar esse dinheiro de algum lugar, né? É vocês, viu, gente? É de vocês. Olhei pra lá aqui pra ver se tinha mais alguém pra ajudar o Lula, mas sobrou pra vocês. Tá ali, ó. Sucesso de Lula 3 depende de um final de ano com mais impostos. Não é menos, não é mais. Mais. E, por exemplo, a reforma tributária foi aprovada amanhã. Na transição, o imposto do pecado já tá valendo. Então já pode começar a cobrar o imposto do pecado, né? A gasolina, a cachaçinha, a cervejinha. Economia esfria até o fim de 2023. Retomada depende do plano de tapar déficit com mais tributo. É preciso aumentar a carga tributária. Não importa o nome que se dê à cobrança de mais impostos, se é reoneração, fim de jabutis, gasto tributário, etc. Tem que aumentar imposto. A carga tributária é apenas uma proporção. O total de impostos arrecadados dividido pelo valor do PIB. Simples assim. Tem que botar mais imposto para o povo pagar.
Esse é o governo do Lula. Manda aí pro teu amigo, que fez o L. E tá aí, de oba-oba. Picanha fatiada. Obrigado, Lula. Ai. Aí só voltando agora pra falar, né? Agora sim, falaremos sobre treta que foi crescendo aí ao longo... Então, essa treta eu vinha dando um bisu nela ao longo da semana. Ao longo da semana já tinham umas notas. E eu falei, se der tempo a gente fala de eleição. Tá lá. Já tinha umas confusõezinhas acontecendo. Tretinhas. E ela cresceu, tomou proporção nas últimas horas. E aqui eu vou tentar passar para vocês, óbvio, a parte da minha percepção de algumas coisas, mas eu quero contar para você assim, eu falo, estão falando isso. Você pode concordar ou discordar, é o que estão falando. Eu também posso concordar ou discordar do que estão falando. E eu vou falar para você, irmão, do que saiu na imprensa, o que consegui dar uma apurada ou não. Mas essa manchete aqui do Igor Gadelha, ela tá certa. Isso eu posso falar. Que fala o seguinte, após Yuri do Paredão, Holliday vira nova dor de cabeça pro Valdemar. Virou uma nova dor de cabeça. Dor de cabeça. Essa nota, ela traz algumas falas que fica... como é que eu posso falar? Fica meio certo, meio errado. Por quê? Eu não trouxe esse pedaço da nota, que fala o seguinte, a turma estava reclamando do Holliday, de filiar o Holliday, porque o Holliday criticou o Bolsonaro lá atrás, e que isso, que aquilo, outro, e tudo mais. Tem um pessoal que está reclamando por causa do passado do Holliday? Sim. Tem um pessoal que está reclamando por causa disso. Só que tem um pessoal que não está. Isso eu não estou falando das redes sociais. Eu não estou falando de nós, os plebeus. Estamos falando da turma da política. Só que mesmo essa turma que não está reclamando do passado do Holliday, ela também está reclamando. E aí, então assim, essa turma que não está reclamando do passado, que, beleza, ele pode ter mudado, vem pro partido, é um cara mais à direita, mesmo essa turma também está indignada com algumas coisinhas. E eu fui tentar entender que treta é essa, né? O Igor dele fala assim, que após deixar MBL, Holliday recuou, disse arrependido das críticas. O vereador ainda passou a divulgar que estava se filiando ao PL apadrinhado por Bolsonaro. Aqui já tem um primeiro ponto da treta. Auxiliares do ex-presidente, porém, refutam e dizem que a filiação foi articulada por Valdemar. Eles pressionam Bolsonaro a não ir para a filiação de Holliday marcada para terça-feira. Esse final, sim, é verdade. Existem algumas pessoas que estão falando que Bolsonaro não vá. Vou contar o que eu ouvi, quais seriam as justificativas. Porque o pessoal teria ficado chateado com essa questão do apadrinhado. Que pensa o seguinte. Teremos eleições ano que vem, em 2024. Eu estou dando a percepção do pessoal que está chateado. Aí você tira a sua conclusão. O que politicamente está por trás da chateação. Vamos ter eleição ano que vem. Lá atrás, o Salles, ele colocou a sua candidatura. A candidatura do Salles não vingou. Teve até aquela confusão com Valdemar, etc, tudo mais. Vamos ver, etc, tudo mais. De quando Bolsonaro foi do PL até hoje, vocês viram Bolsonaro ir em um evento assim, personificado, eu estou no evento daquele cara, filiar aquele cara? Eu acho que isso vocês não viram. Vocês viram, por exemplo, Bolsonaro ir no evento que tava os deputados de direita. Pô, tá lá o Eduardo, a Bia, o Mário Frias, tá a turma lá. Felipe Barros, tá a turma, tá todo mundo. Ele foi ao evento tá indo a comitiva os bolsonaristas. Ele não foi no evento do fulano. Então, a turma fala assim, Bolsonaro é canhão de votos, o cara tem 60 milhões de votos, e o Valdemar tá pegando e falando, não, é o Holliday. Então, assim, cara, o que é que você tá fazendo com o prestígio de Bolsonaro? Porque quando você tá nisso aqui, você tá dando assim um valor pro passe do Holliday, que assim, vem cá, o Holliday é o quê? É a bala de prata de Bolsonaro pra São Paulo? Vai ser o candidato do PL pra São Paulo? Aqui, bote o mesmo raciocínio do que eu falei pra vocês da nota da PGR. É um movimento que não é o que a militância acha. Pensem no que a classe política acha. Pensem no que os partidos que querem fazer algum tipo de composição para a eleição de 2024 tá pensando, Bolsonaro, ele nunca... É a primeira vez que Bolsonaro está indo para um evento de um único cara. Rapaz,
Esse cara é importante. Não é questão de ciúme um besta, não. Vocês estão conseguindo entender quais são as motivações das críticas do pessoal? Tá muito além de qualquer criticazinha. É porque isso. Tem a crítica? Tem. Eu acho também que o Holiday ele deveria entregar um pouquinho mais. Até pra ele ter uma coisa assim. Tá todo mundo lá, é um evento que tá uma mega comitiva, etc. O Holiday mais um? Beleza, bacana. Vai lá, e Bolsonaro vai lá, abona a ficha do cara, etc. Tudo mais. Mas, diante do histórico que ele tem esse outro problema. E aí essa articulação, ela realmente foi articulada não só pelo Valdemar, mas na apuração, que eu fui atrás, também do Duda Lima, que é o marqueteiro do partido, que está, inclusive, aí tocando a parte lá do PL Jovem, né? Que é aquela arena tipo do Serginho Groisman, que eu acho que está meio defasada para o momento atual da política, né? A estética não está das melhores, mas tudo bem, pelo menos falando alguma coisa. E aí tá gerando esses burburinhos, né? Essas tretas. Isso foi como começou. Aí veja. Aí isso aí meio que foi publicado ontem. Eu tô começando a ter uns dias. E aí o calor vai subindo. A agenda imposta por Valdemar irrita bolsonaristas. Trata Bolsonaro como peça de museu. E aqui que entra outro ponto. Imagina, gente, os outros políticos olham a situação e falam, pô, olha só, Bolsonaro levou para o PL, cara, assim, só levou com ele uns 40, que já era deputado, né? A maior parte foi reeleito. Levou 40. Em nenhum momento teve um negócio assim, né? Desse tamanho para um. Teve pro grupo. Agora Valdemar vai lá filiar o Holiday, que é um vereador. Trata Bolsonaro como peça de museu. É como se Bolsonaro servisse pra isso. Não, vai lá, faz isso. Vai lá, faz aquilo outro. Quer ficar ali no museu, né? Bater umas fotos, etc e tudo mais. Então, a turma tá incomodada com isso. Tá incomodada com o tratamento que tá sendo dado para Bolsonaro. Acham que não estão valorizando. E com isso, você começa a fazer que as pessoas se questionem, né? Nessa área na política, né? Outros partidos, outros políticos. Pô, o que o Valdemar tá fazendo? Então, gera uma certa descrédito por parte, né, do que ele tá fazendo com o Bolsonaro. E por isso que a turma tá chateada. A parte que tá chateada é a parte fiel ao Bolsonaro. Não é o PL raiz. A turma tá reclamando do PL raiz. Aí tá ali, ó, o ex-presidente já viria a São Paulo na próxima semana. Essa notícia mal apareceu na imprensa. O que está sendo divulgado desde o início de semana, não, Bolsonaro vem aqui pro Holiday, etc. Mas Bolsonaro já iria para São Paulo. Já iria, mas a imprensa... Eu vou mostrar para vocês a notinha que saiu na imprensa. Para aliados, que entrega o chamado bolsonarismo raiz, agindo envolvendo o Holiday, escancara como Valdemar tem explorado o prestígio de Bolsonaro em benefício próprio. Isso que está acontecendo é inaceitável. Bolsonaro trata o presidente como peça de museu. Aí, né? Eu leio a imprensa todo dia. Boulos lidera disputa a prefeitura de São Paulo, diz GERP. Mas o engraçado dessa pesquisa é que quem aparece na pesquisa é o nome do Holiday. Pesquisa espontânea. Fala aí quem tu acha. O Holiday. Na semana assim que começa as propagandas ao redor do Holiday. E eu não acho que o Holiday tem capacidade de botar uma nota dessa. Eu não acho que o Holiday é um cara benquisto pela imprensa que consegue coisa. Mas eu acho que o PL Raiz tem um acesso à imprensa. O PL Raiz tem um acesso à imprensa, né? Então, primeiro só essa nota. Eu fiquei de olho, né? Na semana. Chamou o Boulos ali, minha atenção, 26%, Tabo tá com 5%, os dois juntos, 31%. Complicado mesmo. Tem votos. Acho que o principal aí na disputa de São Paulo é derrotar o Boulos. Eu fiquei de olho nessa nota, né? Ó, esse é irmão desse. Mas vamos continuar. Aí o tempo foi passando. Valdemar da Bolsonaro, missão de encontrar vice do PL para ajudar Ricardo Nunes em São Paulo, ó. Semana antes do evento do Holiday. Aí a turma ficou, que história é essa, pô? Tá entendendo por que eu falei pra vocês que a turma fica, pô, que então Holiday é a bala de prata de Bolsonaro? Então, o Valdemar apronta e quem que paga o pato no final do dia é Bolsonaro. É bacana isso, né, o Valdemar? O Valdemar tá demais. Ele tá todo pimpão. Mas o senhor Bolsonaro, missão de encontrar o vice. Aí essa treta cresceu mesmo, que o Holiday chamou a revista Ed pra dar uma entrevista. Aí eu acho que foi ele, então alguém arrumou pra ele. E aí na entrevista deixa claro, olha, eu não tô indo pra disputar a prefeitura, não, tô indo lá visando 2026, agora 24, pô, não, quero colocar aqui o Pavanato, o vereador, já tentando colocar panos quentes.
Nos bastidores o bicho tá pegando. A Rádio Peão tá treta, gente. Tá treteira. Tá ali, ó. Holliday comentou que vai atuar no PL, que pensa de eventual apoio, né? Ricardo Nunes, né? Foi seu encontro com o Bolsonaro, que tá arrependido, etc, tudo mais. Aí eu só botei, né? Foi uma entrevista. A revista não sai fazendo entrevista. Não é um padrão da revista ter entrevistas, etc, tudo mais. Então, estão tentando reduzir a temperatura, mas aí que vem aquela pergunta. Não podia o Valdemar ter conversado numa boa com o Bolsonaro? Tentar entender? Conversar com as outras pessoas? Conversado com os deputados estaduais de São Paulo, do PL, a turma que já tá com o Bolsonaro há um bom tempo. Beleza, eu sei que Valdemar tem um partido, eu sei que você precisa de um partido para disputar, ele vem dando uma mãozinha aqui, uma mãozinha colar, mas não pode ser um pouquinho mais gente boa, menos atabalhoado? Aí, aquela coisa dos horários, né? Aí vocês botam na balança, pensa se foi coincidência ou não. Mas, por exemplo, ontem, o Jordi acho que entrou em campo para também tentar dar uma baixada na temperatura, que tá aumentando, falando, ó, os maiores nomes da juventude, chega para fortalecer o PL, seja bem-vindo Holliday, reforço de peso. Ele falou isso 11h10, 11h11, um minuto depois. Valeu, Jordi. É tipo assim, né? Fez o WhatsApp, manda pro amigo, ó, fiz aqui, irmão, tá? Vou tentar aqui dar uma ajudada. Eu não sei, eu não tô falando do Holliday em nenhum momento aqui, nenhum momento, zero. Tô tentando relatar para vocês o que eu escuto, os bastidores. Vocês colocam aí, né, na balança de vocês, faz análise. Cara, não, o Holliday no passado falou muita coisa, mas pelo menos, graças a Deus, as últimas participações dele, por exemplo, no Pânico, foi bem humilde na hora de reconhecer os seus erros. Na entrevista agora da Oeste, ele também reconheceu. Por mais que ele atacou ainda Bolsonaro no primeiro turno, no segundo turno ele não estava em cima do muro, já estava, ó, eu voto em Bolsonaro, etc. Agora, além do Holliday, tem o seu Valdemar, né? E o Valdemar, nos últimos tempos, vocês estão vendo, aquela na Globo News, cartinha no PL, confusãozinha aqui, confusãozinha acolá, tá de brincadeira. Eu acho que o grande problema disso tudo é porque a direita tá preocupada com o Brasil e com a agenda. Não que o Valdemar não goste do Brasil. Só que a prioridade do Valdemar é o partido, é a eleição, é votos. É uma coisa que a direita se preocupa, a direita quer ter deputado, quer, a direita quer ter governador, quer ter presidente, quer. Mas a direita tem uma agenda ideológica, tem uma preocupação, quer que as coisas aconteçam de uma determinada forma. Eu acho que eu me sinto mal. Me dói. Quando eu vejo alguma sacanagem pra cima de Bolsonaro, bicho, eu fico nervoso. Porque isso se chama gratidão. Respeito. Respeito é bom. Principalmente respeitar os mais velhos e respeitar por quem é responsável por a gente estar aqui, por fomentar todo esse cenário político brasileiro. Foi Bolsonaro. A turma não fala tanto dos podcasts, que o Flow fomentou o cenário de podcast, aí começou a surgir vários, gerou esse ecossistema. Na política, Bolsonaro não fez a mesma coisa? Será que existiria até os próprios podcasts, com toda a audiência, todo mundo hypadíssimo? Se não fosse Bolsonaro, rapaz, a figura desse cara e o que ele representa no Brasil, eu acho que tá muito além do que ele fez enquanto presidente da República. E por isso que isso me dói tanto. Então eu espero que essa situação aqui se resolva. Espero que o Valdemar, que o Duda Lima coloquem a mão na consciência, entendam que não dá para... Beleza, vocês têm mais poder a partir de vocês, mas trata bem, pô, a galera, os tais bolsonaristas. Tanto que você vê aqui, ó, o presidente do PL Valdemar se equilibra entre punição a correligionários e veto a bolsonaristas para 2024. Quer fazer a tua movimentação? Faz. Mas tudo bem, não pode fazer tudo, irmão. Tem que dividir esse bolo aí. Dividir o bolo, ó, com os amigos, pô. Bolsonaro aí, o pé não seria nada se não fosse Bolsonaro. Tem que tratar bem o velho. Tem que cuidar dele. 1h05. Vou deixar pra vocês aqui depois, porque já começa a falar em eleição na Europa. Tem uma repercussão que pode ter no Brasil também. E tem outras coisas a mais. Mas deu pra contar pra vocês aí parte das confusões que... esse aqui também deixa tudo pra depois. E amanhã a gente fala sobre a entrevista da Vitória Nuland pro Lula. Falar bem, uma coisinha só, e amanhã eu volto. Eu até repito a mesma coisa hoje. É só porque eu vi na rede social muita gente batendo cabeça.
Saiu isso aqui, ó. Esperamos que o Brasil influencie Maduro para permitir eleições livres. Aí a turma ficou, nossa, Vitória Nuland é muito inocente. Nossa, como ela é bobinha. ela acha que o Lula é um democrata. Vocês que estão aqui há mais tempo sabem qual é a minha opinião sobre o governo Lula 3. Eu falo, você olhar o Lula apenas com a ótica, o viés do Foro de São Paulo, você não consegue entender o movimento completo. Eu tô falando isso tem um bom tempo, falando, o Lula é um vassalo do Biden, tem que agradar o Partido Democrata. E aí, indo pros finalmente, cadê? Essa daqui, ó. Recentemente, o Financial Times publicou que o governo americano teria enviado recado a militares que não vai aceitar a contestação do resultado no Brasil, etc. tudo mais. Ela falou assim, ó, acho que foram muito claros durante toda a eleição aqui, eleição livre, justa, etc. tudo mais. Amanhã eu volto nisso com calma. Para a Vitória Nuland, o que aconteceu no Brasil foi justo. Justo. Vocês acham que foi justo? Então, quando ela diz que ela espera do Lula que ele ajude para ter justiça na Venezuela, ela só que tem justiça na Venezuela. Do mesmo jeito que foi justo aqui. O que tá por trás? E eu tô falando isso daí, ó. E tá escrito no ata. Tá publicado, tem vídeo registrado falando, ó. Os Estados Unidos precisam que o Lula dê ares de justiça nas questões venezuelanas para poder remover as sanções. Os Estados Unidos precisam voltar a fazer negócio com a Venezuela. Comprar petróleo, comprar umas besteirinhas, fazer uma coisa, fazer outra, ir atrás de matéria-prima. Principalmente agora que aumentou a tensão lá com o leste europeu, a questão lá do conflito, né? Então, não é aleatório isso. Mas a turma que tá... O Foro de São Paulo continua sendo importante, mas não dá para esquecer esse prisma. Ela falou também mais algumas coisas, mas isso daí a gente comenta amanhã com mais calma. Fico por aqui, vou mandar o vídeo lá da Raquel Landim no Telegram, link tá na descrição. Se é o meu trabalho, principalmente no canal, tem um botão de valeu, tem um P na descrição. Tem um Atlas brasileiro, kimpaim.com, sem BR. E compartilhe esse vídeo e volta amanhã e vamos observar as tretas do PL desenrolar disso nos próximos dias. Qualquer novidade, conto pra vocês. Eu torço por Bolsonaro. É o meu lado e pela direita. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!